amor. Pode parecer para vocês que seria uma injustiça Deus destruir, porque Deus manda eles destruírem a cidade. E a única coisa que ficaria, homem, mulher, tudo seria destruído. Só seria salva Raabe. E o que mais? Os utensílios, como a prata, o ouro, o bronze de Jericó, tudo isso você encontra lá em Josué 6, 7. A prata, o ouro de Jericó, todas essas coisas iam ser trazidas para o Senhor. Ia ser trazido para Deus. Agora, o ser humano, os homens iam ser destruídos. Aí você para e você fala assim: meu Deus, mas por que Deus destruiria? Entenda uma coisa: Deus te fez para dar certo. Deus investe na tua vida. Deus move situações para te alcançar. Mas Ele vela por aquilo que Ele um dia idealizou. E qualquer pessoa que tente destruir, violar, minimizar, essa pessoa vai ser destruída. É como se ela virasse para Deus e falasse assim: eu não preciso de você. Você me fez porque quis. Você já viu aquela pessoa que você dá algo para ela, que você descobre que ela gosta muito daquilo, aí você vai dar para ela: toma, João Vitor, eu sei que você queria, toma, para você. Aí João Vitor fala: obrigado. Obrigado. Aí daqui a pouco eu olho, João Vitor está tratando aquilo levianamente, deixando jogado, criança mexendo, tal. Eu falo: poxa, te dei com tanto carinho, coloquei isso nas tuas mãos, não sabia que você queria. Aí ele vira para mim e fala assim: você deu porque quis, eu não te pedi. Agora que é meu, eu faço o que eu quiser. Eu te pedi, quantas pessoas já te pedi para nascer? Eu te pedi para você me colocar no mundo, você me colocou, agora o problema é teu, a minha vida é minha, acabou. É mais ou menos isso. É muito claro para você entender. Isso são as pessoas. Quando elas conseguem captar qual é a vontade de Deus, por que Deus a colocou no mundo, qual o propósito de Deus, e elas ficam em pecado mesmo conhecedores da verdade. Jericó, mesmo sabendo, gente, isso é sério demais. Uma se levantou reconhecendo, essa foi o bastante para ser a garantia do divino em toda Jericó, e era uma prostituta. Mais vil dos homens, né, Fabiano? Como está lá, mais vil, Deus pode mudar. Quando aquela mulher se arrependeu, Deus falou: tem um trato agora com essa mulher. Tem um trato com essa mulher. Aí quando você para, e Jericó tinha que ser destruída, por quê, querido? Você não tem noção das práticas que haviam no meio daquele povo. Porque Deus era com esse povo, Deus era com Israel. Deus estava ali, quem estava dando vitória, quem estava movendo, quem estava abrindo porta, quem estava fazendo tudo com Israel era o próprio Deus. E agora o que vai acontecer? Deus dá uma ordem de comando para eles nessa caminhada: vou dar vitória, não vai ter inimigo na frente de vocês que possam resistir, porque eu estou convosco. Queridos, eles ficaram tão temidos que só de ouvir falar: o povo de Israel está vindo aí, eles já tremiam. Só que, ao invés de ceder a esse amor, por que eles são tão poderosos? É o Deus que eles servem. Gente, eles faziam tantos deuses para si. Por que não conhecer o Deus Todo-Poderoso? Como Raabe, eu tenho conhecido a fama desse Deus. E eu quero ser poupada. E ali ela se rende. E ali ela se arrepende. E ali ela se entrega. E passa a viver uma vida missionária. Porque ela começou a trabalhar para trazer os pais. Sucedeu que na vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada. Tá? Esse condenado aqui vem da palavra Xerém, que quer dizer condenado, devotado. Tá, querido? Ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guarda Raabe. Olha como é que Deus se atenta. Olha como chega a memória de Deus. Uma oração, uma rendição. Tão somente guarde a Raabe. Ele diz: somente viverá ela, a prostituta. Ainda faz questão de dizer a prostituta. Raabe, a prostituta. É para dizer que Deus salva o mais vil dos homens. Pode ter certeza disso. Deus está aberto para todo mundo aqui, igreja. Deus está aberto para ladrão. Deus está aberto para mentiroso. Desde o momento que ele entende que você foi concebido em pecado, e que o pecado ele está na tua vida como transgressão,
como uma quebra de leis, porque você não conhece a lei. Mas quando você passa a conhecer a lei, quando Raabe passou a conhecer a verdade, Raabe se voltou. Raabe se uniu com os espias e ela teve ali um aval de Deus para poder ser salva. Entenda isso. Essa palavra não é para te constranger, essa palavra é para te despertar, para te acordar e para você colocar a espada na tua face. Porque o que esse Deus tem para a tua vida é tão lindo e poderoso para nós, que, querido, só pode ser um louco, como vai ser o caso de uma pessoa que nós vamos ler aqui. Vamos entender aí. Olha, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Eu quero que você entenda que Deus não pega ninguém de surpresa. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e a confundais. Ele está deixando bem claro. Eu separei um povo, eu tenho me manifestado no meio dele. Então, o pecado de um pode trazer transtorno para toda a congregação, para todo o arraial. E a gente precisa entender isso. Quando nós pecamos, quem sofre com o pecado, com a transgressão, somos nós. E também as pessoas que nos cercam. Como o caso que nós vamos ver aqui. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, capítulo 7. Foram, lutaram, fizeram, mas diz no 7: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Meu Deus, que luta! Foi falado que não era para fazer, mas eles fizeram sabendo que não era para fazer. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, ou seja, tocou, se envolveu com aquilo que Deus falou para ele. Não se envolva, não toque. Você está entendendo aqui, querido, que quando a gente vem para a presença de Deus, tem todo um mandamento, tem todo um princípio elementar que nos é ensinado da vontade de Deus, pela qual é justo que Ele cobre. Porque, querido, entenda isso. Vamos lá, entenda isso. O que é pecado? Transgressão, violação da lei de Deus. Por que eu deixaria o pecado? Quem peca é punido. Foi falado lá que quem pecasse morreria. Quem peca é punido. Não pode ter comunhão com Deus, porque Ele é santo. Quem me formou? O Todo-Poderoso, Deus. E por que eu fui formado? E para que eu fui formado? Eu fui formado para Ele, para o seu louvor, para a sua glória, para ser seu filho, para ter um efeito positivo. Está dando para entender que você não foi formado para os prazeres, para os enganos desse mundo? Será que você entendeu que apesar de uma carne pecaminosa, o próprio Deus, Ele preparou uma situação para livrar você dessa condição pecaminosa, desde que você entenda através da palavra? O Evangelho é o quê? São boas novas. É poder de Deus, é vida, para que você entenda e saia dessa vida de escuridão. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam os 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Olha o que está acontecendo. Eles vão ter uma batalha agora contra um exército pequenininho, uma cidade pequenininha. Josué está tão convicto e tão certo da vitória, que Josué, não é que como o João Vitor falou, o que você disse? Josué não subestimou Ai. Josué, única e exclusivamente por confiar no Senhor, ele vira nesse momento e fala: não precisa mandar muitos homens, porque a cidade é pequena. Se a gente já sendo um povo pequeno, a gente já tem feito tantas coisas no nome do Senhor, então não vamos enfadar muita gente. Manda um pequeno povo para lá. Ele tinha convicção que ele estava fazendo a coisa certa, buscando fazer a coisa certa. Por isso que ele estava tão certo disso.
E aí, querido, assim subiram lá o povo, uns 3.000, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Opa, alguma coisa deu errado. Os homens de Ai feriram dele uns 36 homens, e outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Por que Deus fez isso com a gente? Meu Deus, a gente era só ficar além do Jordão. Aí olha o que vai acontecer aqui agora. Josué fica chocado. A gente vem ganhando todo mundo, e agora a gente perde para Ai. Não entendi por que o Senhor permitiu essa vergonha, como foi a peça aqui. Eu não entendo por que Deus permitiu essa vergonha. Aí, querido, por tudo que Deus já tinha falado, se vocês andarem correto, vai dar tudo certo. Se está tendo derrota aqui, querido, era fácil. Opa. Tem alguma coisa errada no meio da gente. Foi dito lá atrás que nós simplesmente, se alguém pegasse das coisas condenadas, é que haveria morte, é que acontecia alguma coisa contrária. Josué, como líder, se já tinha uma direção, era pensar o quê? Opa, mas não, diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Josué, ou seja, melhor, vamos lá, o momento onde Josué se prostra, começa a orar. Então Josué, versículo 6, rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a sua cabeça, e disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nós contentarmos em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, o que eu vou dizer agora para eles? Aí ele começa a lamuriar, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus de todos os moradores da terra nos cercarão e desagarrarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Olha que coisa interessante. Deus chama a atenção de Josué: levanta-te. Porque tem muita gente que na hora que as coisas estão complicadas, vai para a oração, mas sabendo o que tem que fazer. O que adianta você ficar lamuriando diante de Deus, se você tem uma atitude a tomar e você não toma? Será que Deus vai se agradar da sua lamúria? Ah, Deus, e agora? O que o pessoal lá do meu trabalho vai dizer? Porque o Senhor, eu fui envergonhada, Senhor. Senhor. Se Deus tinha dado direção para você de tantas as coisas que te faria vitoriar, tem alguma coisa errada aí. Procura saber, Senhor, mostra o que está sendo necessário. Tem coisa errada nesse meio. Tem anátema no meio do povo, porque a única coisa que nos faria perder seria pecado, seria anátema, seria transgressão da tua lei. Mostra pra gente, Senhor, o que está errado. Deus queria atitude de Josué, e não lamúria, e não ficar fazendo com Deus um joguinho. Com Deus, Senhor, ah, Senhor, seria melhor que nós tivéssemos ficado lá pro Jordão mesmo. Aí Deus deu aquele sacode tremendo em Josué. Então disse o Senhor a Josué, versículo 10: levanta-te, porque estás prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenar. Ou seja, será que não está fácil de entender que as coisas estão dando errado? Só errado, e deu errado, porque tem anátema no meio do povo? Agora não é hora de ficar lamuriando. Vai agir, vai correr atrás. Cadê o erro? Vamos tirar esse erro agora. Vamos acabar com esse furdúncio agora. Está dando para entender o que Deus quer da tua vida? Detecta. Você sabe, as coisas acontecem contigo. É acaso. Aconteceu isso por acaso. Não, eu estou sentindo que Deus deixou isso permitir comigo, porque Deus está realmente provando a minha fé. Você sabe que está prevaricando, está fazendo aquilo que não é para fazer, agora fica tentando dar um jeito para aquela correção severa que Deus está fazendo contigo. Você está entendendo, querido? É por isso que tem princípios elementares, para que você seja uma bênção, para que você faça as coisas certas. Não faz ouvido de marcador, não finge que está ouvindo e faz o contrário, porque você vai ser cobrado, querido. Será que você não entende que por causa de Raabe, Deus destrói toda Jericó? Porque se uma conseguiu entender que ele era o Todo-Poderoso, por que os demais
que não são faltos de intelecto e raciocínio, não estão conseguindo se dobrar. Não, preferiram se armar. Vem, tremendo, mas armado. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que lhes ordenara, pois tomaram das coisas, condenaram e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Colocar debaixo da bagagem significa coisa oculta, pecado escondido. Isso me chama muita atenção. Por isso que eu falo para vocês aqui, que nós precisamos considerar os atributos de Deus. Acã recebeu uma ordem de comando, sabia que ele era o Todo-Poderoso, participou da passagem do mar, está ligado em tudo, sabe que Deus é Deus. E me pega do anátema, me pega as coisas e esconde embaixo. E é interessante o que vai acontecer aqui agora. Você está entendendo? A gente precisa considerar o atributo, querido. A tua pastora não está do teu lado, mas os olhos de Deus estão ali olhando a sua vida. O teu marido não está do teu lado, mas Deus está ali contemplando você. A tua esposa não está contigo, mas Deus está contemplando você. Aquilo que você não faria na frente dela, na frente dele, você não tem que fazer longe dele também não, querido. Aleluia. Com seus filhos. Tem um Deus todo-poderoso. Isso aqui é palavra de vida. Para que haja arrependimento. Santificação sem a qual vocês não vão ver o Senhor. Nem eu, nem ninguém. Isso é uma palavra de despertamento para você que está aqui, querido. Que fica tentando, ficar buscando. Olha só. Vamos entender o que aconteceu com esse louco. Porque Deus chama Acã de louco. Isso foi forte, já ouviram? Que ele é chamado de louco. A Bíblia diz que ele fez loucura. Vamos lá. Peraí, está forte, vamos receber. Palavra clara que Deus deu. Aí o Senhor diz para eles assim, é interessante, que não foi Deus que arrancou o pecado não. Vocês vão detectar, eu vou fazer vocês enxergar o que está errado, e quem vai lá e vai tirar o anátema do meio vai ser vocês. Senhor, arranca de mim, Senhor, todo mal. É mesmo? O teu mal está aqui, o teu mal está ali. Então tira, Senhor. Eu não, quem vai tirar é você. Quem vai tirar isso da sua vida é você. Que negócio é esse? Eu estou com uma resistência. Eu tenho algo em mim, Senhor. Deus sabe o quanto eu choro, tá? Para ser liberto disso. Deus sabe o quanto eu padeço, pedindo para Ele todos os dias: arranque isso de mim. Tira seu pangaré da chuva, querida, querido. Ele não vai tirar, não. Quem tem que tirar o anátema é você. Você que precisa detectar, querido. Para começar a pecar, é só você dar o primeiro passo. Aqui dentro. Isso não pode, isso não é legal, isso não, Deus, é mesmo? Como o menino aqui, é mesmo? Não pode? Vou agora destruir aquele gato. Vou agora pá. É mesmo? Tal. É complicado às vezes. Você está acostumado já com aquela natureza, fazendo aquilo ali. Mas parou um tempo, tal, e voltou. Por que você voltou? Porque você deu início. Pecar é só começar. Uma árvore, ela nunca cai para um lado ao qual ela não está inclinada. A árvore, quando ela cai, ela não cai do nada. Simplesmente existe um peso ao qual a árvore ela está inclinada, para quando vem o vento forte, a árvore toma para o lado que ela já estava inclinada. É verdade. A gente nunca pode falar assim: eu simplesmente caí do nada, eu pequei do nada, aconteceu. Não. Você já estava inclinado para aquilo. É quando a gente vai entrar um pouco mais na frente. Aqui, Você já estava inclinado para aquilo. Simplesmente apareceu uma situação onde, por você já estar inclinado, você caiu naquela situação. Não foi do nada. Tinha uma inclinação, uma concupiscência na sua vida. Israel pecou, violaram minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas, condenaram e furtaram, dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Olha que coisa forte. Não puderam resistir aos seus inimigos, né? As coisas condenadas, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco. Olha aqui, Deus não tem pacto, não tem aliança com o pecado. Não pensa que esse negócio que Deus está contigo, Deus não está, gente. Deus não compactua com o pecado. Deus não vai olhar para o teu pecado, tadinho. Ele até quer, mas ele não está conseguindo porque está bravo. Não, ele não está conseguindo porque ele não quer. Porque assim como, para começar a pecar, para você pecar basta começar, para você deixar de pecar basta você determinar.
Você tem que determinar, não vou fazer isso, eu sei a consequência, eu sei quem é o meu Deus, eu sei a sua vontade, eu tenho temor de Deus, eu não vou fazer isso. Determina, querido. Por que uns conseguem e outros não? Então vamos lá. Pelo que versículo, aí ele diz: se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada, aquilo que é pecado, aquilo que é enganoso, dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, versículo 13, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não poderei resistir. Não adianta, não vai acontecer uma coisa atrás da outra até vir a morte total. É assim que sucede, isso é fato, tá? E ele diz assim: pela manhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar pela sorte chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar chegará por casa, e a casa que o Senhor designar chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Sabe por quê, querido? Porque esse povo, ele tinha declaração, ele tinha verdade daquilo que ele podia, daquilo que ele não podia. Ele não estava enganado aqui, como Eva. Poxa, mas Deus pegou Eva, pegou Adão, tirou do jardim. Por quê? Querido, olha o que Deus deu para eles: a presença de Deus, mantimento, provisão. Eles nem doentes ficavam. Deus estava ali cuidando de tudo, como Deus fez com Adão. Expulso do jardim, não tem como, vocês pecaram, vocês vão ter que sair de perto de mim agora, acabou. Aqui também, se não tirar o pecado do meio, vai ser queimado. Eu não vou conviver com isso no meio do meu povo, não tem como. Aí olha o que acontece: aquele que for achado com coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor, fez loucura. Então Josué se levantou de madrugada e fez tudo isso que Deus mandou. Foi separando. Versículo 18. Homem caiu, aí foi lançando a sorte, né? Provavelmente naquela época o urim, o tumim, até chegar onde chegou. E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, versículo 18, caiu sobre Acã. Descobriu o pecado de Acã. Filho meu, aí é interessante isso aqui. Aí vai Josué até ele. Olha o carinho de Josué. Olha o coração. Olha a tristeza do coração dessa liderança. Ele chama Acã, o pecador, o louco, de quê? Filho meu. Josué pergunta para ele. Vamos lá. Então Josué disse a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. A ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste. Não me oculte. Me conta, Acã, o que tu fez, cara? Aí Acã não tinha para onde correr. Não foi Acã que se entregou não, tá, gente? É porque as evidências foram tão claras que ele não teve para onde correr. Fico tão feliz quando eu vejo alguém me procurando e dizendo: a situação é essa, pastora, é essa, estou todo arrebentado. Bota para fora, querido. Não fica se esquivando, se escondendo, não. Bota para fora, pede ajuda. Nós estamos aqui para ser bento, para dar suporte. Suportai-vos um ao outro. Dá suporte para ele, dá suporte para ela. Nós estamos aqui para você subir para a glória de Deus com a gente também. No nome de Jesus. Entenda isso. Respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente eu pequei. Mas ele está declarando, igreja, ouve. Ele está declarando não é porque ele quer, não. Bota isso no coração. Ele está declarando porque ficou estreito. Ele foi pego, caiu sorte nele. Não tem para onde fugir. Me fala, o que tu fez? Não tinha para onde fugir. Está as provas aqui. Foi você. Naquele período, por sorte, foi você, meu filho. O que houve? Aí agora não tem para onde fugir verdadeiramente. Eu pequei contra o Senhor. Desse jeito ele começou. Deus de Israel, e fiz assim e assim. Aí ele fala: quando vi, ó, igreja, não tem como você deixar de olhar o pecado nesse mundo, as coisas
que estão aí. Vai ter um cenário montado para você todos os dias da tua vida. Você está pensando, a Bíblia fala claramente que o teu inimigo, ele está bramando como leão, procurando quem possa tragar. Não vem desse papo furado, ó, gente, do nada nada, do nada tudo. Já vi uma o galo já estava inclinado, querido. Bastou um vento forte, ele vinha com tudo, que inclinou e caiu. Vamos lá. Verdadeiramente peguei o que aconteceu. Quando vi entre os despojos uma boa, o pior é isso, uma boa capa. O que ele viu valia mais a pena para ele pegar do que fazer a vontade de Deus e receber todas as bênçãos que Deus tinha para a vida dele. A capa babilônica, que já estava sendo condenada, e Deus ia pegar ela com outro propósito, usar a favor de um outro propósito. Olha o que ele diz aqui: quando eu vi a boa capa, boa, mas é maldito, querido. Pode ser bonito, pode ser bonitinha, pode ser melhor do que a tua que está na tua casa, pode ser melhor do que o teu que você tem. É tão forte isso que a Bíblia diz, né? Não cobiçais. Não cobiçais. A cobiça não é você querer ter um igual, não. A cobiça é você querer ter aquilo que teus olhos bateu, que tem dono, que não é para você mexer, que é maldito. Está dando para entender? Cobiça está nos 10 mandamentos também. Cobiça, não tem esse papo, não, foi de lá, rolou um clima, ou seja, eu olhei para cá, ela olhou para mim, rolou um clima, ao invés de lutar contra, porque existia todo um princípio para aquilo, diz a palavra de Deus, quando vi 200 ciclos de prata, meu Deus, o olho brilhou mesmo, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Querido, só o fato de ter escondido lá, onde é que está escondido, só o fato dele contemplar, dela contemplar, de achar que é meu, é minha, porque está escondido, já é o bastante para o coração da pessoa. A coisa é oculta, não pode ser mostrado porque é oculto, tem que ser feito às escondidas, vai ficar escondido, não vai poder usar publicamente, vai usar escondido, para A, para B, para C, é o pecado, para ninguém ver, porém, tá bom para mim. Você vê que a Bíblia fala, os anátemas, os utensílios, as coisas simples, isso vai ser anátema, não pegue nada, mas o ouro, a prata e o bronze, se eu não me engano, isso vai ser para o templo, ele seleciona só essas 3, ouro, prata e bronze. O resto ia ser tudo queimado, não pegue nada dos despojos. Aí o que ele faz? Você vê que além dele ouvir a capa e desejar a capa, ele ainda rouba aquilo que era específico do Senhor. Verdade. Você vê que um pecado chama o outro. Ele olhou primeiramente a capa, viu a capa, selecionou. Depois que ele viu a capa, ele pegou o ouro e a prata, que era do Senhor. Um pecado chama o outro, né? O que significa a palavra concupiscência? Concupiscência significa desejo ardente que você tem por algo. Aqui em Tiago 1, a partir do 13. Tiago 1. A partir do versículo 13. Fala assim, ó. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando... Olha as etapas que a pessoa passa para ela chegar a dar a luz ao pecado. Existe uma etapa. E no meio dessa etapa que você passa por ela, tem como você tomar atitude e você realmente mudar aquela ação e não chegar ao ponto de pecar. Que fala assim, ó, primeira etapa. Mas cada um é tentado quando? Atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Você é atraído e você é envolvido por aquilo que você já tem um desejo ardente. Concupiscência é o desejo ardente. É a predisposição. É a predisposição. A natureza que o pessoal fala, né? É minha área débil. Por quê? Que é uma área diferente para cada um. Se toda tentação que nós passássemos fosse igual para todo mundo, se a tentação que a Cris passa fosse igual a que o Fabiano passa, fosse igual a que eu passo, isso seria algo global. Inerente. Isso seria algo inerente à carne. Seria uma coisa assim, se todo mundo passa a mesma coisa, significa que o homem já veio com isso. Então todo homem tem a mesma coisa. Dá um exemplo do piscar de olhos, por exemplo.
Uma coisa que é inerente à carne, por exemplo, é o teu piscar de olho. Você não tem para onde correr, você tem que piscar o olho, mesmo que você não queira, é automático. Então isso é uma coisa inerente. E se aplica a todos, é algo global. Aí o que acontece? Olha a diferença. Só que a tentação do Fabiano é diferente da tentação da Cris, que é diferente da do Jean. Cada um tem uma diferença, cada um é atraído por algo diferente. Isso significa que você é atraído por aquilo que você mais alimenta. Pelo fato de a tentação de cada um ser diferente, é porque cada um alimenta uma coisa diferente na sua vida. E aquilo que você mais alimenta vai ser aquilo que o diabo vai te tentar. Por isso que você precisa vigiar com aquilo que você vê, com quem você conversa, com quem você anda. Eu conheço situações de pessoas que estavam na presença de Deus e começaram mas depois que fulano começou a andar com Beltrano, a vida dela mudou. Só foi ela se envolver com tal amizade, só foi ela entrar para tal emprego, só foi ela fazer isso, isso e isso. Então é de acordo com aquilo que realmente você alimenta a sua alma. Aonde é regado. Aonde é regado. E aqui fala o seguinte, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, a partir do momento que a concupiscência ela é gerada dentro de você, lembra uma coisa, para gerar existe um tempo. Está ouvindo, mãe? Ninguém peca do nada. Quando fala assim, ele compara a concupiscência com algo que precisa ser gerado. Aí filho, fala assim, 9 e meses. Depois que ele é gerado, a concupiscência é gerada, dá a luz ao pecado. Quer dizer o seguinte, existem etapas. Existem situações que você passa, que aquilo ali vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando aquilo toma uma forma, o bebê ele nasce depois que ele toma toda a forma. Não é assim que acontece com o neném? Depois que ele tem todas as etapas dele, quando ele tomou a forma que ele precisava ser tomado, ele nasce. O pecado, para chegar ao ponto de você dar a luz a ele, existe o momento da concupiscência. Quando você é engodado por aquilo, existe aquilo que começa a ser formado. Você começa a idealizar, você começa a imaginar, você já está inclinado para aquilo, até que de repente você vai lá e você dá a luz ao pecado. Então é aquilo que a gente falou, existe determinadas situações que você passa na sua vida, para que realmente o pecado um dia ele venha a ser gerado. Então qual o nosso papel? Hoje, é correr das situações que a gente sabe que a gente já tem uma predisposição. Aqui a gente tem na igreja um monte de ex. Eu sou ex, minha mãe é ex, João Vitor é ex, você é ex. Cada um um dia foi criado em educações diferentes, por pais diferentes, em casas diferentes, viveu passados completamente diferentes um do outro. Então o nosso papel é, eu tenho uma predisposição para essa área. Então você não tem que fugir simplesmente do pecado, você tem que fugir da porta que vai te levar ao pecado. Por isso que a palavra diz, importa-te nascer de novo. Quando você nasce de novo da água e do Espírito, o teu passado é esquecido por Deus. Só tem uma pessoa que pode lembrar o teu passado para Deus. Sabe quem? Você mesmo. Quando você torna a fazer aquilo que não é para você fazer mais. Agora você entende por que Pedro não foi considerado, o momento que ele nega a Deus, não foi considerado aquilo como uma coisa fora do comum. E Deus considera aquela atitude de Pedro. Porque para analisar, enquanto Pedro estava com Jesus, está Pedro com Jesus, enquanto ele está junto, quando veio lá Malcolm pegar Jesus, ele pegou a espada e lutou. Que isso? Vai tocar nele não. Cortou a orelha de Malcolm. Mas por que o Senhor falou, você vai me negar? Porque no momento que ele ficou sozinho, quando Pedro nega a Jesus, Jesus não estava mais com ele. Jesus estava distante dele. Vem fresquinho aqui agora. Jesus não estava com ele. Jesus já tinha sido capturado. Por isso que na hora H, quando ele está vindo aquela situação toda, e ele é um deles, aí ele está sozinho. Você vê que quando ele está com Cristo, não vai tocar nele não. Calma, Pedro. Calma, tem que se cumprir a palavra. Pega a orelha, coloca a orelha do Malco no lugar, restaura a orelha. Mas você viu que ele lutou por Cristo. Ele amava Jesus. Mas agora quando ele está sozinho,
É aquelas coisas que acontecem às vezes com a gente no momento, não sabe, igreja? Que dá aquela distraída e que você faz alguma coisa e daqui a pouco você faz. Tanto é que ele chora amargamente quando ele vê, meu Deus, que loucura! Eu neguei Jesus, ele saiu, ele teve que depois Jesus ir lá pegar ele, vem cá, cara, eu te amo, eu sei que tu me amas. Fala 3 vezes, fez ele fazer para mostrar, eu sei que tu me amas. E você sabe que eu sei que eu te amo. Deu para você entender? Por isso que o cristão, ele tem que estar sempre junto. Você vê que depois que ele recebeu o Espírito Santo dentro dele, querido, ninguém mais segurou Pedro. Vocês vão parar de falar dele. Nós? Mas não vamos mesmo. Eu nunca vou deixar de falar daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho visto. Não tem homem, eu estou aqui para agradar homem ou para agradar a Deus.